Ó, no sábado a gente mostrou aqui no Balanço Geral a tragédia, né? Lá na cidade de Boracé, na estrada entre Boracé e Pederneiras. O moleque matou a namorada dele a facadas, largou o corpo dela, né? Ela agonizando ali no trevinho que dá acesso para o distrito de Santelmo. Essa menina foi socorrida e disse aos socorristas: quem me esfaqueou foi meu namorado. Depois de largar ela ali, ele montou no carro dele e, ó, partiu a toda pela estrada. Disposto a dar cabo da vida dele. Mas para fazer isso ele matou outras 2 pessoas e tem um terceiro que está internado em estado gravíssimo, né? O menino matou 3, se matou e está um lá quase, né? Indo para as cucuias também. E aí a gente resolveu fazer uma reportagem pelo seguinte fato, né? Mais uma reportagem sobre esse caso. O tanto de moleque ciumento, menina ciumenta por aí, relacionamentos doentios, né? Que muitas vezes os pais não interferem, né? Estão acontecendo por aí. Como é que você pode perceber que esse relacionamento não vai dar pé, que esse relacionamento é doença? Roda ali. Até que ponto a aparente felicidade de um casal esconde um ciúme doentio, que pode terminar inclusive em tragédia? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você se lembra, na última sexta-feira à noite, em Boracéia, um jovem de 21 anos matou a namorada a facadas. Ela tinha apenas 16 anos. Na fuga, ele bateu o carro, morreu e provocou a morte de outras 2 pessoas. Isso levantou essa questão do ciúme, porque as famílias dos dois disseram que o relacionamento deles era muito baseado no sentimento de ciúme. Eram muitas brigas, muitas discussões e isso levou a toda essa situação trágica para pelo menos 3 famílias diferentes em Boracéia, aqui na região de Bauru. Nós vamos conversar com uma psicóloga e ela explica que o ciúme é completamente normal, todos estamos sujeitos a ele, mas um ciúme tranquilo, diante da ameaça de uma perda afetiva. Quando esse ciúme começa a provocar sofrimento, representa que ele se tornou um ciúme doentio. E aí é preciso estar atento para procurar ajuda. Existem 2 tipos de ciúme. Um ciúme que é considerado normal, que todo mundo sente diante de uma perda afetiva importante, real. E o ciúme que se transforma em patológico quando é excessivo, quando está fora de controle. Então a gente chama de patológico doentio. Ele vai se tornar patológico à medida que ele começa a trazer sofrimento, tanto para a pessoa que sente, quanto para a pessoa que é alvo desse ciúme. Como as pessoas próximas podem identificar que aquele ente ou que aquele amigo está sofrendo desse ciúme patológico? Quais são os indícios disso? Os indícios são vários, né? São vários indícios. Na verdade, a vítima ela começa a apresentar sinais de que isso está acontecendo, porque o relacionamento, de um modo geral, ele se torna muito complicado, cheio de brigas, desentendimentos, rupturas, porque ela tenta várias vezes terminar esse relacionamento e não consegue. Então dá para identificar por esses sinais. Silvia, como é que é o relacionamento de vocês com relação ao ciúme? Existe pelo menos uma pontinha de ciúme nesse casamento de vocês? Sim, existe, mas dentro do limite. Como é que é esse ciúme? É um ciúme controlado, a gente sente o ciúme, mas não vai sair uma briga por causa disso. Vocês nunca chegaram a brigar por isso, Cleverson? Não, nunca brigamos. Ter tranquilidade é a melhor receita, né? Depois a gente conversa em casa, né? E o casal precisa manter sempre essa atenção, essa tranquilidade. De acordo com a psicóloga, quando o ciúme se torna doentio, o homem, principalmente, fica muito agressivo. O ciúme patológico está presente tanto em homens quanto em mulheres, né? Mas as mulheres geralmente são mais vítimas porque os homens são mais agressivos nesse sentido. Então as mulheres geralmente são vítimas, né? O homem que tem esse ciúme doentio, ele começa a cercear a liberdade da mulher. Então ele começa a se importar com as roupas que ela usa, com as amizades, fazer ela se afastar das amizades, da própria família, às vezes do trabalho, sempre por imposição dele. No final do ano passado, outros crimes passionais chocaram a região. Em Pederneiras, por exemplo, um homem de 24 anos matou a facadas a ex-mulher, no momento em que ela havia levado a filha do casal de apenas 3 anos para visitar o pai. Em Marília, um homem matou a enteada a tiros e também a sogra dele, porque a ex-mulher não quis reatar o relacionamento. A gente foi então às ruas para conversar com pessoas experientes. Esse casal, por exemplo, é a voz da experiência. 53 anos de casamento. E com eles,
Tá tudo legal. Existe ciúme nesse relacionamento de vocês? Não, a gente se dá muito bem. Não tem problema nenhum. O que é que o senhor pensa a respeito do ciúme, seu Ítalo? Eu acho que é bobeira, né? Pra mim, pra que ter ciúme? Eu acho que pra mim não existe ciúme.